Bom dia a todos. Vamos para mais uma live, hoje 21 de abril, feriado de Tiradentes, e hoje vamos receber aqui o professor Tepedino, Gustavo Tepedino. Vou aqui só visualizar o professor Tepedino pedindo para ele pedir para entrar, e depois eu vou desativar aí os nossos comentários. Bom dia a todos. Professora Angélica Carline, nossa vice-presidente do IBD Conte, meu amigo Alexandre Faria, lá de Passos, só esperando o professor Tepedino. Vou ver aqui se ele já está nessa, não. O professor tem que clicar na opção requerer para participar ao vivo. Muito bem. Gustavo. Está entrando. Conectando. Entrou? Muito bem, professor Tepedino. Bom dia. Bom dia, caríssimo Flávio. Prazer falar com você. Olha, a coleção já chegou, tá aqui atrás, ó. Puxa, muito obrigado, hein? Com essa publicidade. Gomes, e a coleção tá aqui já. Com essa publicidade vai ser um sucesso. A sua também está comigo e sempre sempre utilizada. Muito bem. Bom, então hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Instagram o professor Gustavo Tepedino. O professor Tepedino é, na minha opinião, um dos maiores, se não o maior civilista do nosso país na atualidade. É um grande jurista, um schooler, gosto sempre de dizer, um formador de grandes outros juristas. Citando só um aqui, que é uma referência também para mim, o professor Schreiber. Temos também outros professores, outras professoras que o professor Tepedino formou. Ele é presidente do IBD Civil, Instituto Brasileiro de Direito Civil, nosso instituto, que é uma referência. Professor titular na Emerge de Direito Civil, autor de várias obras de referência. Eu gosto também muito do Código Civil Interpretado, que está aqui, sempre uso, está sempre aqui ao meu lado. Obrigado. Para quem tem toque é um pouco complicado. O volume 3 está ali, o volume 2 está aqui, mas eu gosto muito das obras do professor Gustavo Tepedino e é uma referência para todos nós. E, claro, não poderia faltar aqui uma live com o professor Gustavo, né? Eu combinei com o professor da gente tratar hoje das questões contratuais, né? Que eu acho que é o tema mais palpitante hoje por conta da crise que nós vivemos, né? E eu começaria aqui perguntando ao professor Tepedino sobre a questão do caso fortuito e força maior, que várias pessoas, vários contratantes têm sustentado essa excludente de responsabilidade, inclusive para afastar os pagamentos. E só uma última nota, professor Gustavo. Não poderia também deixar de mencionar que hoje o senhor é uma grande referência também na atividade consultiva, um dos grandes pareceristas ou como jurisconsultos do Brasil, e também com uma grande atuação conhecida, notória, em painéis arbitrais, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Obrigado, professor Gustavo. Tem a palavra, vamos ouvi-lo. É uma grande honra para nós. Bem, Flávio Tartucci, querido amigo, muito obrigado aí pelo convite. É a primeira live que eu participo. A rigor, eu não sou muito ligado então. a tantas tecnologias. Quero agradecer a presença de tantos amigos e alunos e colegas magistrados que estão ingressando e agradecer a você especialmente, que tem propiciado com tanto dinamismo, tantas contribuições importantes para o debate acadêmico, profissional e de alguma maneira, estimulando tantas gerações. A pandemia, sem dúvida alguma, traz uma natural discussão em torno de força maior ou caso fortuito. E é preciso, então, em primeiro lugar, se ater ao Código Civil Brasileiro, cujo artigo 393 prevê a hipótese de fato do príncipe, força maior e caso fortuito. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o potencial da pandemia como evento geral, inevitável, inusitado por todo o planeta,
é evidentemente o potencial de se constituir em caso fortuito, se impedir o cumprimento objetivo das prestações. Aqui é muito importante que todos prestem atenção a esse fato. Fato do príncipe, um evento heterônomo que possa ser caracterizado como força maior, tem que ter uma dimensão objetiva sobre o contrato, sobre as prestações. Então, por mais que a pandemia em potencial seja um caso fortuito, força maior, muitos contratos são alheios a ele. Muitos contratos não têm na sua economia interna um impacto do descumprimento da obrigação. Então, haverá, no meu modo de ver, tentando simplificar, Flávio, para ouvi-lo, a força maior caso fortuito, se houver a impossibilidade objetiva de cumprimento da prestação. Seja, por exemplo, a doença do prestador de serviço, pegou coronavírus, por exemplo. Digamos que tem um recital de piano na Casa São Paulo e o pianista não possa comparecer. Então, nós temos um fato objetivo que impossibilita a prestação. Ou uma proibição legal de funcionamento daquela atividade. Então, nós temos força maior e caso fortuito. Nesse caso, é preciso ver qual é o impacto. Se o impacto é para a resolução contratual ou se o impacto é um impacto para a interrupção provisória da atividade. Então, é preciso analisar. Há até hipótese de exceção de contrato não cumprido, algumas hipóteses, porque, então, força maior caso fortuito, repito, haverá se houver a impossibilidade objetiva. Em outras hipóteses, não há. Então, há que se estender caso fortuito e força maior pelo simples fato de existir a pandemia, que é gravíssima, para todas as relações contratuais. Sim, sim. Professor, eu concordo e tenho dito isso, escrevi até um artigo lá do Migalhas Contratuais, mostrando isso, que, na verdade, hoje o direito civil ele sempre propiciou, e ainda mais atualmente hoje, mecanismos tanto para extinguir os contratos, para conservar os contratos como estão, ou eventualmente para rever os contratos, né? E o que nós temos visto é uma utilização ampla e restrita da pandemia para uma moratória geral. E uma moratória geral, ontem mesmo na live com o professor Simão a gente debatia isso, é algo que a gente tem que evitar, porque isso vai gerar uma quebra absoluta da confiança e uma quebra do sistema econômico e contratual, não só no país, como também no mundo, né? Eu concordo com essa visão e acho que o caso fortuito e a força maior, eles devem ser alegados com outras questões objetivas, né? Eu tenho dito também que talvez isso vai ser levado em conta no futuro, seria interessante transparência, né? Isso eu acho que os julgadores, tanto judiciais como arbitrais, vão valorizar muito. Então, há uma impossibilidade de pagamento. Então, demonstre essa impossibilidade de pagamento, né? Se for o caso, até abra as contas para mostrar essa impossibilidade de pagamento, né? Então, eu concordo com o senhor. Flávio, me permita interrompê-lo, mas essa impossibilidade de pagamento tem que ser objetiva. Vale dizer, o desequilíbrio patrimonial do contratante, por mais dramático que seja, com a perda de um emprego, com a falta de rendas, não necessariamente desequilibra o assinalamento do contrato. Então, há dramas humanos que levam à insolvência, que levam à falência, que levam a outras soluções, inclusive soluções extrajurídicas, de negociação, de solidariedade, digamos assim, baseada em valores éticos. Mas, lamentavelmente, o direito não dispõe de instrumentos para resolver todos os problemas, dentre eles o desequilíbrio patrimonial dos contratantes. Então, desequilíbrio patrimonial dos contratantes não necessariamente tem repercussão direta na economia dos contratos. Então, é preciso separar, a meu ver, Flávio, 3 situações. Desequilíbrio patrimonial, que é dramático, mas que o direito resolve com outras formas de concurso de credores, etc. e tal. O força maior, impossibilidade objetiva, e, em algumas hipóteses, não todas, quando há os requisitos legais, caracterizadores da excessiva onerosidade para efeitos do 317 e 478, pode ser utilizada a revisão e resolução contratual. Mas, de novo, sem os requisitos legais, não há possibilidade de nós resolvermos mexer nas bases contratuais. Ok. E já tocando nesse assunto, professor Gustavo Tepedino,
Como você vê, a partir de agora, a aplicação dos artigos 317 e 478? Porque até hoje, a revisão do Código Civil ela tem tido uma incidência com base nesses dispositivos bem restrita, diante das dificuldades de enquadramento do que seria um motivo imprevisível, como está no artigo 317, ou um acontecimento imprevisível e extraordinário, como está no 478. Eu costumo dizer que a revisão do Código de Defesa do Consumidor na jurisprudência, especialmente do STJ, foi efetivada, mas a revisão do Código Civil, nesses mais de 15 anos, ainda não teve essa mesma efetivação. Será que agora esses dispositivos serão utilizados e quais os limites para a utilização também desses dois dispositivos? Ô Flávio, essa dificuldade de absorção da jurisprudência por um tempo decorre também de um dilema entre a obrigatoriedade dos pactos, que é indispensável para o sistema funcionar, e a possibilidade de revisão, que é muito agressiva. Se você pensar bem, tirando as relações de consumo, um magistrado ingressar na lógica contratual e alterar a alocação de risco é algo que em todos os países ocidentais, pelo menos do sistema da civil law, do romano-germânica, da família romano-germânica, é algo excepcional. Então, assim, é natural que seja situação extraordinária, situação superveniente, inevitável, que autorize. Porque num contrato de longo termo, Flávio, as pessoas alocam risco. Você quer comprar laranja por 20 anos, você está imaginando um preço. O petróleo agora caiu, você viu de um dia para o outro para mais 30, não sei o que, dólares e tal. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a excessiva onerosidade depende de requisitos e é natural que seja, por mais, repito, dramática que seja a não alteração de contratos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, num prestador de serviço, Flávio, que tem que fazer desenvolver um trabalho por 5 meses, e se ele foi impedido por 3 meses de trabalhar, haverá provavelmente uma excessiva onerosidade para ele em 2 meses dar conta do que eram 5. Se há uma alteração dos preços brutal por força da pandemia, certamente será levado em conta esse fator pelo magistrado. Então, a meu ver, nós não podemos subverter os conceitos a esse respeito. Ou seja, se há os requisitos legais do 478 e 317, o magistrado, em homenagem à conservação dos contratos, sempre prestigiando a possibilidade de revisão, irá acionar os mecanismos que nós temos disponíveis. Mas, se você pensar bem, não há uma outra solução para, diante de áreas normais da vida, as coisas se alterarem. Então, a obrigatoriedade dos pactos ainda é um pilar de sustentação importante. Ok. Professor Gustavo, e eu tenho percebido, e ontem foi o tema principal, e também por conta lá do projeto de lei emergencial, o projeto 1179 de 2020, os debates que giram em torno desse projeto, que o tema que todos estão perguntando é o tema da locação, né? A locação imobiliária. Acredito que também na sua demanda consultiva, numerosas devem estar sendo as consultas a respeito da questão da locação, né? E eu queria ouvi-lo, porque ontem também a gente debatia, eu e o Simão, porque a gente acha necessário uma lei que tenha um parâmetro objetivo de moratória, que era o antigo artigo 10 lá do projeto, que acabou sendo retirado, né? Já uma outra visão que entende que nas locações não deve existir norma alguma, quer dizer, o parâmetro deve ser sempre a negociação caso a caso, né? Então, gostaria de ouvi-lo, porque acredito que eu aqui travei os comentários, no final nós vamos abrir para perguntas, né? Eu queria ouvir aí, eu acho que todos querem ouvir a sua opinião sobre a questão das locações imobiliárias. Flávio, essa realmente é uma questão fundamental. E, de novo, nós temos que ir aos princípios. Eu tenho medo dos projetos de lei, eu acho muito louvável, dentre outros, o projeto de lei 1179, que está no parlamento, mas os projetos de lei, eles nem sempre são necessários, porque nós podemos julgar com razoabilidade e utilizando os parâmetros já existentes. Então, assim, a princípio, acho que temos que esgotar o dado interpretativo. No que eu acho de locação,
de novo, vamos separar a hipótese de absolutamente não interferência. Locação residencial. Qual é a interferência que há no contrato de locação residencial da pandemia? Um desequilíbrio patrimonial dos contratantes. Então, pode o legislador resolver esse problema? Não. Há pessoas que... Há locadores que precisam mais que os locatários daquela renda. Que estão mais em necessidade o locador, que só vive daquela receita, do que o locatário, que muitas vezes tem outras fontes de renda, é uma pessoa bem-sucedida. Então, poderá o legislador interromper abruptamente essa relação ou o recebimento daquela viúva ou daquele aposentado que vive daquela locação? Todas as tentativas de lei de locação impositiva dessa natureza em outros países, todas fracassaram. A Itália, várias vezes, França, etc. Então, o Ecocânone na Itália, nos anos 70, 80, fracassaram. Então, o que eu penso? Eu penso que, repito, se há um desequilíbrio patrimonial sem interferir na lógica interna do contrato, a solução é a negociação amigável. É o diálogo. Há interesse do locador manter um bom locatário no futuro. Assim também tem ocorrido fora das locações em vários serviços de prestadores de serviço que a gente quer manter e para o futuro e que foram impedidos de funcionar. Então, locação, primeiro, quando não há uma impossibilidade de utilização, a meu juízo, o plano é extrajudicial. Mas o dinheiro pode ser, evidentemente, pago, obrigação de pagamento. Sim, mas se a locação não puder ser usufruída, significa que a outra prestação, que é o oferecimento do bem, pode ter sido impedido. Quando? Quando, por proibição legal, não se pode funcionar. Shopping center, centros de compras menores, escritórios de advocacia que não estão podendo funcionar. Nesse caso, Flávio, perceba que nós temos uma situação intermediária. Porque não pode funcionar, mas algum proveito o locatário tem. Então, o que há? Há uma pandemia, um fato do príncipe, que impede o funcionamento e que, de alguma maneira, impede objetivamente o aproveitamento econômico. Não é justo que, se nós temos duas prestações sinalagmáticas, eu pague o aluguel e a outra parte não me permita, ou por um fato do príncipe, não seja permitido o aproveitamento econômico integral. Então, aqui, eu acho que, de novo, é preciso o princípio da razoabilidade na ponderação. Dependendo da locação, o aproveitamento é maior ou menor. Tem gente que não está atendendo o público, mas trabalhando muito nas locações, inclusive ganhando dinheiro para delivery e tal. Então, aqui nós não temos diminuição do aproveitamento econômico da coisa. No caso do shopping center, é muito complexa a situação, porque existem pagamentos relativos a campanhas de Natal, existe associação de lojistas, existe um conjunto de circunstâncias. É preciso se aferir. Condomínio. Exatamente. Condomínio tem que se manter. E há o aproveitamento em alguma parcela por parte do locatário. Então, no caso do shopping center, existe, evidentemente, uma parcela do aluguel que é percentual do faturamento, evidentemente é zero, os dois são sócios nisso, e na outra parcela é preciso, de novo, um bom senso aqui para a negociação. Uma lei pode resolver? Acho que não, porque a lei não vai conseguir resolver, porque depende muito de cada circunstância. Tem gente que continua produzindo a pleno vapor com as locações, mesmo atendendo o público. E tem gente que está com faturamento zero, que não tem como utilizar o bem. Então, a regra seria locação. A impossibilidade da utilização do bem, temos força maior. Qual é o impacto no aproveitamento econômico? Temos que valorizar. E, por fim, eu chamo a atenção, ainda em termos de locação, da lei de locação, o artigo 567, salvo engano, que prevê, no caso de deterioração da coisa, uma hipótese que seria do Código Civil. É interessante porque existiria a hipótese de deterioração parcial, ou seja, é possível que o aproveitamento econômico não se dê por um período e, nessa hipótese, haverá a necessidade de se ir ao judiciário para uma redução do valor do aluguel naquele período. Então, Flávio, eu pergunto a você, temos uma solução jurídica perfeita em termos de valores? Não.
mas temos instrumentos jurídicos para um diálogo entre as partes interessadas. Professor Tepedino, eu tenho, até no projeto de lei, nós acabamos fazendo uma sugestão nesse sentido, eu tenho para mim que é bom o parâmetro, não para todas as situações, mas é bom o parâmetro para moratória, para uma moratória legal e justificada, desde que justificada, o artigo 916 do Código de Processo Civil, que prevê na moratória legal da execução o pagamento de 30% e a diluição daquilo que não pode ser pago, desde que comprovada a impossibilidade do pagamento, em 6 parcelas. Isso nos tempos de crise, né? Também nós não sabemos quantas ondas nós teremos da pandemia, né? Isso também já é debatido. Mas eu tenho para mim que esse é um parâmetro e existem algumas decisões já seguindo essa ideia. É um parâmetro, claro, né? Existem locações que são locações mais complexas que demandam uma análise diferenciada, como é o caso, por exemplo, da locação de shopping center. Então, eu tenho sustentado e já até dei uma orientação para uma negociação, né, que seja utilizado o parâmetro do Código de Processo Civil. É razoável, porque é um parâmetro oferecido pelo legislador, em situação que não é exatamente a mesma, mas pode ser. É razoável, mas, de novo, Flávio, é melhor que o magistrado, com razoabilidade, avalie, porque, de novo, se nós tivermos uma lei geral que cria essa moratória em termos de locação, nós vamos fazer enormes injustiças, porque são situações muito diferentes. Existem locatários cuja receita não advém da locação. E existem locadores que vivem exclusivamente daquele aluguel. Então, notem que uma solução legal seria perigosa nesse momento, para uma moratória geral e restrita. A proposta que nós fizemos e agora mandamos para a Câmara dos Deputados analisa não só a situação do locatário, colocamos um parágrafo no final, no projeto inicial do senador Anastasia, mas olha também para a locação para a situação do locador, né? Mas, de qualquer maneira, esse é o grande dilema, né? Se realmente nós teríamos uma lei com parâmetro ou não. Professor Tepedino, uma outra dúvida, foi publicado lá no Migalhas Contratuais, né, a nossa coluna do IBD Conte, um texto seu e da professora Carla Moutinho sobre as passagens aéreas, né, que existe uma medida provisória e também já havia uma orientação do Ministério da Justiça de que a moratória para a devolução das passagens se dá em 12 meses, né? Então, 1 ano para a devolução dos valores. Então, eu gostaria de ouvi-la a respeito dessa situação do transporte aéreo, que é uma situação trágica, não se pode negar, mas se é razoável uma moratória tão estendida como essa, qual é a sua opinião sobre esse tema? Esse setor é um setor que demonstra claramente que ninguém pode ganhar tudo e perder tudo nisso. Nós estamos num drama. Na Europa, a indicação da União Europeia é exatamente essa também, de longas moratórias. E há até quem diga que não vai se receber o dinheiro de volta em alguns países, porque é uma tragédia com um reflexo de não há dinheiro para se recuperar tudo isso. Então, eu acho razoável, por mais que seja exagerado, nós estamos falando de uma pandemia, Flávio, que nós imaginávamos que fosse ficar 15, 20 dias. Hoje já se fala em maio, junho, para todos os prazos. Então, eu acho assim, não acho muito grave. O que eu acho alguns consumidores não poderão viajar em 12 meses, por exemplo, porque eles tiveram férias agora. Então, é preciso que proteja-se o consumidor dele poder utilizar essa passagem em outro período, por exemplo. Isso eu acho razoável. Acho que o atendimento, a medida provisória, Flávio, é interessante, 925, o artigo 3º dela diz mantida assistência material nos termos da regulamentação vigente. É um pouco a dizer, nada justifica o consumidor ser maltratado, ou seja, em algumas hipóteses, o consumidor foi deixado de lado, sem hotel, sem passagem aérea. Então, são situações diferentes. Há, por outro lado, o problema dos danos morais. O Supremo Tribunal Federal, como você bem sabe, considera que, nos casos de danos materiais, a gente submete às convenções internacionais. Dano moral ilimitado. Então, eu diria que eu desenharia a situação. Acho que a medida provisória ela foi um pouco radical nos 12 meses, talvez, mas eu acho que não há dinheiro
e já mostra um pouco o sentido que há nas negociações em geral, que não vamos conseguir sair ganhando tudo ou perdendo tudo. Todos têm que tentar negociar por uma solução razoável. Por outro lado, acredito que a medida provisória por si só não vai resolver conflitos consumidor e fornecedor todos. E é preciso se analisar quem não pôde tirar as férias, quem não pode viajar em 12 meses, situações excepcionais que não podem ser atribuídas à pandemia. Então é preciso ser analisado. Muito bem. Eu concordo também, professor, e estou filiado ao texto, que muito bem articulado, seu e da Carla Moutinho. Bom, eu estou vendo aqui, esse número que aparece aqui em cima não é um número real, né? Está aparecendo aqui 1.062 pessoas. Geralmente, nós temos 5 vezes mais esse número, então a gente deve estar tendo um público hoje, professor, entre 5.000 e 6.000 pessoas. No final, a gente vai ver. Eu vou abrir, então, para 2 perguntas. Eu travei os comentários por conta da instabilidade. Eu vou aqui abrir, vou selecionar 2 perguntas. Temos vários professores participando. Eu vi já aí o professor Ricardo Calderon, o professor Pablo Malheiros, vi outros professores também. Então, vou selecionar 2 perguntas para a gente responder. Até porque a gente tem uma limitação de tempo e hoje são várias lives, então eu fico com receio de cair. Que bom que deu certo, professor Tepedino. Hoje, é um prazer enorme falar com vocês e parabéns aí pelo dinamismo que você conduz o seu Instagram, porque é uma maneira de realmente inspirar a todos para o bom direito civil. A Carla Moutinho acabou de pedir aqui um comentário sobre mensalidades escolares. E, professor, eu só quero fazer um comentário que uma escola tradicional aqui de São Paulo mandou uma carta para todos os pais, eu não vou citar a escola, em resumo dizendo o seguinte: olha, nós já concedemos um desconto de 10%, nós temos uma tradição de 100 e tantos anos, nós temos 5.000 alunos, temos fila de espera, e se quiser bem, fica, se não, rescinda o contrato, né? É um tipo de conduta que eu acho que não vai ser mais admitida, essa arrogância contratual. Já nessa nossa realidade, isso pode gerar também consequências no futuro. Mas, de qualquer maneira, eu queria ouvi-lo, professor, sobre as mensalidades escolares, qual é a sua opinião? Eu vou, de novo, retirar os comentários. Eu acho muito pertinente, Carla Moutinho, minha cara amiga, ter trazido essa questão. Tentarei ser breve, Flávio. Existem 2 situações, ou 3 situações. A situação em que o homeschooling funciona perfeitamente bem, como em algumas universidades. Sim. Então, sistema online nos Estados Unidos, aqui, a minha filha faz faculdade de medicina e tem trabalhado o dia inteiro nisso. Então, assim, é razoável que a gente não tenha tudo que a gente teria, mas que se mantenha o pagamento efetivamente, já que nós temos que pagar os funcionários, os professores. É muito razoável isso. Há situação em que há um decréscimo enorme no que é oferecido pelas escolas. E aí chegamos até a situação, no caso das creches, em que não há serviço algum oferecido. Então, tecnicamente, nós teríamos uma situação de interrupção do pagamento, ou por exceção de contrato não cumprido, ou por resolução. Mas aí nós temos 2 problemas. O futuro, que a gente quer manter o bom relacionamento, e todas as pessoas que recebem salários, que dependem da vida do dia a dia ali. Então, essa arrogância, como você bem disse, não é aceitável. É a hora de negociar, de conversar, de verificar. Por outro lado, de verificar o que é possível fazer. Por outro lado, com a decisão do Supremo que autoriza a redução dos salários, é preciso também que todos tentem fazer um esforço coletivo, ou seja, que os dirigentes tentem fazer ajustes nas suas despesas para propor, como você disse, hipótese até de redução naquele período de mensalidades. Então, tecnicamente, eu acho que se o serviço não é prestado, se ele não é prestado, se ele não é substituído por outras ferramentas tecnológicas, nós teríamos a hipótese de autorizar a interrupção do pagamento, efetivamente, enquanto o serviço não for prestado. Porém, acho que isso é dramático, porque é um desequilíbrio patrimonial, por várias questões, inclusive extrajurídicas. E aí, de novo,
eu acho que o diálogo seria fundamental. Eu tenho mantido todos os meus compromissos no sentido de apoiar as pessoas. Eu acho que, em contrapartida, é preciso um esforço de consumidores ou dos prestadores de serviços de redução dos seus custos. Isso tem acontecido também, Flávio, em agremiações esportivas, em clubes. Tem que ser um esforço global para a redução de custos, para que todos possam arcar de maneira solidária com os prejuízos decorrentes da pandemia. Muito bem. Professor, eu retirei os comentários aqui rapidamente, porque senão a gente perde um pouco aqui o foco. Mas veio uma outra pergunta a respeito dos desafios da mediação e da arbitragem, né? E sobre a arbitragem especificamente, os painéis seguem, né? Nós temos visto tudo sendo feito à distância, funcionando muito bem, né? Os nossos prazos não estão suspensos, né? Então nós seguimos adiante, né? Então eu pergunto, professor, como você vê a arbitragem no futuro, o incremento dela, a utilização dela, a utilização desses meios remotos com mais constância nos painéis arbitrais, até porque a gente está se adaptando a eles. Hoje a gente tem usado muito a ferramenta do Zoom ou outras ferramentas. Como o senhor vê essa realidade arbitral, negocial, não só agora, mas a realidade que nós chamamos agora de realidade B e depois a realidade C que vem depois? Flávio, eu acho que a pandemia vai nos dar frutos nesses aspectos positivos, não só na arbitragem e mediação, no judiciário também. Muitas reuniões são desnecessárias, muitas idas são desnecessárias, muitas idas e vindas, né? Então, assim, eu acho que o trabalhar em casa, o viajar, volta ao mundo dentro de casa, isso pode ajudar a muitos setores. No que tange à arbitragem, ela nos trouxe, nós somos pioneiros aqui no Brasil em procedimentos arbitrais como árbitro. Eu acho que ela nos ensinou muito a importância da negociação, a importância do diálogo. Não é à toa que depois dela veio a mediação, cada vez está se afirmando também de maneira mais forte. Ou seja, a cultura da negociação, que é muito comum na common law, nós não tínhamos tanto aqui nessa arrogância do civil law de ordenar o juiz e as partes fazerem. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a nossa cultura, não só no caso da arbitragem, mas das soluções de conflitos, está sendo, de alguma maneira, alterada positivamente. Agora, acho que, para o futuro, a arbitragem não é boa para todos os casos. E não há que se contrapor à arbitragem para se criticar o judiciário. Acho que talvez o judiciário não seja o mais adequado fórum para certas matérias, que a mediação é muito melhor. E acho também que a arbitragem está demonstrando que não é o mais adequado fórum para pequenas causas, por exemplo, porque fica muito caro, é difícil, o judiciário atende muito ao cidadão. Então, eu acho que o que pode vir depois da pandemia é uma certa composição de vários instrumentos de solução judicial e extrajudicial de conflitos a partir de uma cultura do diálogo, a partir da cultura da negociação nesse sentido, né? De que ninguém pode querer ganhar tudo. É preciso ceder para, de alguma maneira, atender a interesses contrapostos. Muito bem, professor Tepedino. Estamos chegando aqui no final dessa nossa live de feriado especial de Tiradentes. E quero agradecer, vou passar para as suas considerações finais, quero agradecer o grande público, eu acho que é um dos maiores públicos das transmissões que eu já fiz. Faremos outras, né? Estamos vendo aí uma live com a professora Giselda, o professor Schreiber também para falar do dever de negociar, né? Então quero agradecer muito, professor, agradecer muito. Para mim é um dia muito especial poder conversar com você sobre esses temas, né? Que eu nunca vou esquecer, eu acho que para muitos também, e passo aí para suas considerações finais. Muito rapidamente, para agradecer a presença de cada um de vocês em casa, em pleno feriado, e agradecer especialmente a você, chamando a atenção para o fato, Flávio, de que nós, no direito civil, temos instrumentos muito potentes, que por vezes não são utilizados por uma timidez interpretativa, vamos chamar assim. E é preciso
que a gente utilize esses instrumentos, firme nos fundamentos, nos conceitos que já temos disponíveis na nossa técnica doutrinária e dogmática, e a partir daí que os magistrados, com razoabilidade, possam, de alguma maneira, temperar e ponderar os interesses em conflitos. Sem dúvida, professor Tepedino, eu gosto sempre de dizer, e vários colegas também dizem isso, que o direito civil não é melhor nem pior do que os outros, ele só é o mais experimentado, né? Então, sem dúvida, outros civilistas já passaram em outros momentos por realidades como essa, e o direito civil sempre teve e continua tendo instrumentos para resolver os problemas. Meus caros... Flávio, só a última palavra para dizer, curioso como sempre, qualquer questão nova, biotecnologia, consumidor, quando foi, os dados pessoais, pessoas tentam fugir do direito civil. E no frigir dos ovos está no direito civil a solução de todas as novas questões trazidas para as relações privadas. Só isso. Tá certo. Obrigado, gente. A live ficará aqui no meu Stories por 24 horas e depois, o professor Tepedino autorizando, nós vamos subir aí para o YouTube do IBD Civil e o meu próprio YouTube. Tá bom? Se o professor autorizar, depois eu... Claro, autorizadíssimo. Um prazer. Obrigado a todos, um bom feriado e até uma próxima transmissão. Obrigado, professor Tepedino, foi uma grande... Um abraço, obrigado, Flávio. Até mais.